A glória do novo templo. Capítulo 2. No 7º mês, ao 21 dias, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada diante de vossos olhos? Pois agora, Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Tem ânimo tu também, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e recebe ânimo todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, assim meu espírito estará no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei de glória esta casa, disse o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória última desta casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E darei paz a este lugar, diz o Senhor dos exércitos. Consulta simbólica aos sacerdotes. Ao 24 dias do 9º mês, no 2º ano do Dedário, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santificada na orla de sua veste e com voar dela tocar no pão, em refogado vinho, azeite ou qualquer outra comida, será esta comida santificada? E responderam os sacerdotes: não. E disse Ageu: se um imundo, por causa do contato com um cadáver, tocar em alguma dessas coisas, será ela imunda? E responderam os sacerdotes: imunda será. Então respondeu Ageu: assim é este povo e esta gente diante de mim, diz o Senhor, e da mesma forma toda a obra de suas mãos e tudo que aqui oferecem é imundo. Promessa de prosperidade agrícola. Agora, pois, estejam atentos deste dia em diante, antes que pusessem pedra sobre pedra no templo do Senhor que era de vós. Durante todo esse tempo vinham aos montões de 20 medidas e só havia 10. Vinham ao largar para tirar 50 cântaros e só havia 20. Eu vos feri com tição, com ferrugem, com granizo, em toda a obra de vossas mãos, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Considerai, pois, em vosso coração deste dia em diante, desde o dia 24 do 9º mês, desde o dia em que se colocou o cimento do templo do Senhor, considerai, pois, em vosso coração. Não está ainda assim a semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira haviam florescido, mas a partir deste dia abençoar-vos-ei. Promessa do Senhor a Zorobabel. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: eu vou sacudir os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros e os que montam neles, e cairão os cavalos e seus ginetes, cada qual pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu te tomarei,
ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te colocarei como o anel de selar, porque a ti escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 1. Exortação à conversão. No 8º mês do ano segundo de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Diz-lhe, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos: Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora de vossos maus caminhos e de vossas más obras, e não me atenderam nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viveram, eles para sempre? Mas minhas palavras e meus preceitos que mandei aos meus servos, os profetas, não alcançaram vossos pais? Foi por isso que eles se voltaram e disse: Como o Senhor dos Exércitos pensou nos tratar segundo nossos caminhos e segundo nossas obras, assim fez conosco. A visão dos cavaleiros. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no ano segundo de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, nestes termos: Tive uma visão esta noite, e eis que um varão cavalgava sobre um cavalo alazão, o qual estava entre os mirtos que havia nas profundezas, e atrás dele havia cavalos alazães, negros e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? E me disse o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. E aquele varão que estava entre os mirtos respondeu e disse: São estes os que o Senhor enviou para percorrer a terra. E eles falaram: Aquele anjo do Senhor que estava entre os mirtos, que disseram: Percorremos a terra, e eis que toda a terra está em repouso e quieta. Respondeu o anjo do Senhor e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás piedade de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estas, indignando faz 70 anos? E o Senhor respondeu palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E me disse o anjo: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e Sião, e estou muito irado contra as nações que se sentem seguras de si mesmas, porque quando eu estava um pouco irritado, eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com compaixão, nela será edificada a minha casa, disse o Senhor dos Exércitos, e o prumo será estendido sobre Jerusalém. Clama novamente e diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Minhas cidades ainda transbordarão com a abundância do bem, e o Senhor ainda consolará Sião, mas escolherá Jerusalém. A visão dos chifres e dos artesãos. Depois levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Logo o Senhor me mostrou 4 artesãos. E eu disse: Que vêm estes fazer? E me respondeu dizendo: Aqueles são os chifres que dispersaram Judá, tanto que ninguém levantou sua cabeça, mas estes vieram para fazer-lhe medo, para derrubar os chifres das nações que levantaram o chifre contra a terra de Judá, para desperdiçá-la. A visão de Jerusalém, capítulo 2. Levantei depois meus olhos e vi, e eis aqui um varão que tinha em sua mão
um cordel de medir. Ele disse: Para onde vais? E ele me respondeu: Medir Jerusalém para ver qual é sua largura e qual seu comprimento. E eis que saiu aquele anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Sem muros Jerusalém será habitada por causa da multidão de homens e de gados no meio dela. Eu serei para ela, disse o Senhor, muro de fogo ao derredor, e para a sua glória estarei no meio dela. O chamado dos exilados. Fugi da terra do norte, disse o Senhor, pois os espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Foge, ó Sião, que moras com a filha da Babilônia, porque assim disse o Senhor dos exércitos. Depois da glória ele me enviará às nações que vos despojarão, porque aquele que os toca, toca na menina de seus olhos, porque eis que lançarei minha mão sobre eles e serão despojos para os que eram seus escravos, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Canta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, disse o Senhor. E naquele dia muitas nações se unirão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti. E então saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. E o Senhor possuirá Judá como sua herança na terra santa, e novamente escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa morada. A visão do sumo sacerdote Josué, capítulo 3. Depois Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para acusá-lo. E disse o Senhor a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás, ó Senhor que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do incêndio? E Josué estava vestido de vestiduras sujas e estava de pé diante do anjo. E falou o anjo e mandou aos que estavam diante dele, dizendo: Tira-lhe estas vestiduras sujas. E disse-lhe: Olha que faço passar de ti teu pecado e te vestirei com roupas de gala. Depois disse: Ponham-lhe um turbante limpo sobre sua cabeça, e puseram um turbante limpo sobre sua cabeça, e lhe vestiram as roupas, e o anjo do Senhor estava de pé. E o anjo do Senhor segurou solenemente Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares em meus caminhos e fores fiel a meu ministério, tu também governarás minha casa, também guardarás meus átrios, e entre estes que aqui estão, te darei um lugar. Ouve, pois, agora, Josué, sumo sacerdote, tu e teus amigos que se assentam diante de ti, porque são varões de presságio, pois eis que eu trarei meu servo, o renovo. Porque eis aqui aquela pedra que coloquei diante de Josué, sobre esta pedra única. Há 7 olhos, eis que farei sua escultura, disse o Senhor dos exércitos, e tirarei o pecado da terra em um só dia. E naquele dia, disse o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará seu companheiro para debaixo de sua videira e para debaixo de sua figueira. A visão do castiçal de ouro e das oliveiras, capítulo 4. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou com um homem que é despertado de seu sono e me disse: Que vês? E eu respondi:
Olhei e eis que um castiçal todo de ouro, como um vaso em cima, e suas 7 lâmpadas em cima do castiçal, e 7 tubos para as lâmpadas que estão em cima dele, e junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. Prossegui e falei, perguntando ao anjo que falava comigo: O que é isso, meu senhor? E respondeu o anjo: Não sabes o que é isso? E disse: Não, meu senhor. Então respondeu e me falou: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: Nem com a força, nem com o poder, senão somente com meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Virás a ser uma planície, e ele tirará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel colocaram o cimento desta casa, e suas mãos acabaram, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou até vós, porque os que menosprezaram o dia dos modestos começos se alegrarão e verão a pluma na mão de Zorobabel. Estes são sete são os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Falei mais, ele disse: O que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Tornei a falar-lhe e perguntei: O que significam os 2 ramos de oliveira que estão ao lado dos 2 tubos de ouro, por meio dos quais é derramado o azeite dourado? E me respondeu dizendo: Não sabes o que é isso? E disse: Não, meu senhor. E ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A visão do rolo que voava. Capítulo 5. Outra vez levantei meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo que voava. E me disse: O que vês? E respondi: Vejo um rolo que voa, de aproximadamente 13 metros de comprimento e 6,5 metros de largura. Então me disse: Esta é a maldição que sai sobre a face de toda a terra, porque todo aquele que furta, como está de um lado do rolo, será destruído, e todo aquele que jura falsamente, como esta do outro lado do rolo, será destruído. Eu a fiz sair, disse o Senhor dos exércitos, e entrará na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente em meu nome, e permanecerá no meio de sua casa, e a consumirá com suas madeiras e suas pedras. A visão da mulher e o vaso. E saiu aquele anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora teus olhos e veja o que é isso que sai. E disse: O que é? E ele disse: Isso é um vaso que sai. Depois disse: Isso é a iniquidade deles em toda a terra. E eis aqui que levantaram a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio daquele vaso. E ele disse: Esta é a maldade, e a lançou dentro do vaso e voltou a colocar a tampa de chumbo na boca do vaso. Levantei logo meus olhos e olhei, e eis que saíam 2 mulheres e traziam vento em suas asas, e tinham asas como de cegonha, e levantaram o vaso entre a terra e os céus. Disse-lhe então o anjo que falava comigo: Para onde levam o vaso? E ele me respondeu: Vão edificar-lhe uma casa na terra de Sinar, e quando estiver preparado, será posto ali sobre sua base. A visão dos 4 carros, capítulo 6. Outra vez levantei meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre os montes, e aqueles montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos alazães, no segundo carro cavalos negros, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados e fortes. Então tomei a palavra e disse ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso?
E o anjo me respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos dos céus que saem de se apressar, que saem de se apresentar diante do Senhor e toda a terra. O carro com os cavalos negros saía da terra norte, e os brancos saíram atrás deles, e os malhados saíram da terra do sul. E os alazães saíram e se esforçaram para percorrer a terra, e disse: Ide, percorrei a terra, e percorreram a terra. Logo me chamou e me falou, dizendo: Olha, os que saíram para a terra do norte repousaram meu espírito na terra do norte. A coroação simbólica de Josué. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Pega ofertas dos que foram cativos e eu dai para Tobias e para Jedaías, e vai naquele dia, e entrarás na casa de Josias, filho de Sofonias, os que vieram da Babilônia. Tomarás, pois, prata e ouro, e farás coroas, e põe uma na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e lhe falará, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui um varão cujo nome é Renovo, o qual retornará de seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele edificará o templo do Senhor e ele levará as insignias reais e se sentará e dominará de seu trono. E haverá um sacerdote junto a seu trono e conselho de paz haverá entre ambos. As coroas serviram em Elém, Tobias, Jedaías e em filho de Sofonias como um memorial no templo do Senhor. E o que estão longe viram e ajudaram a edificar o templo do Senhor, e conhecereis que o Senhor dos Exércitos me enviou até vós, e isso se sucederá se ouvir e obedecer à voz do Senhor vosso Deus.